Vamos em frente. Aqui, pessoal aí que já está acostumado, né? Tem muita gente aí lá do meu Facebook. Um abraço para todo mundo. Um abraço aí pro Marcelo, um abraço pra Lízia, um abraço pro Tarso. Enfim, galera, isso aí vocês sabem, né? Começa a pegar quando entra lá em licitação, né? Quando entra lá em bens, quando entra lá em parte de controle, e a gente vai chegar lá já já. Paulo, servidor público estadual, foi aprovado em outro concurso público, este último organizado pela União. Ao ser convocado para apresentar os documentos previstos no edital, visando a posse, teve dúvida se poderia acumular os cargos. De acordo com a sistemática constitucional, é correto afirmar que Paulo. Olha só, o tema mais comum em questões de concurso, né, em direito administrativo é esse aqui, a acumulação de cargos, e eu não poderia deixar de colocar uma questão aqui. Mas antes de enfrentar essa questão, eu já alerto você da situação do militar, que recentemente passou a poder ocupar 2 cargos ou empregos, né, nessa área privativa da saúde, com profissões regulamentadas, com a emenda constitucional 77 de 2014. Ainda não vi isso em prova. Até então, a jurisprudência admitia que o militar acumulasse 2 funções públicas remuneradas na área da saúde, com profissões regulamentadas, que acontecia muito na prática. Para, né, sanear esse problema, que era muito prático, mas via de encontro à Constituição, em 2014 passou-se a admitir também que o militar acumulasse, mas só profissional da área da saúde. As outras 2, né, o cargo de professor com técnico científico e 2 de professor, não tem nem como realizar essa adequação. Bom, vamos lá, letra A. Pode acumular os cargos públicos caso haja compatibilidade de horário. Vamos dar uma olhadinha de novo lá, para a gente, né, que já lemos há um certo tempo. Servidor público estadual foi aprovado em outro concurso público, este último organizado pela União. Ele não diz, né? Ao ser convocado para apresentar os documentos, teve dúvida. A gente vai ter que olhar aqui então. Letra A. Pode acumular os cargos públicos caso haja compatibilidade de horários, e um deles seja de professor e outro técnico científico. Olha, aparentemente vai ser esse aí o nosso gabarito, né? Em cima lá do artigo 37, incisos 16. Inciso 16. O 17 também se aplica, mas o 16 você pode anotar aí como base do nosso gabarito. Aparentemente vai ser a letra A. Vamos ver o erro das demais. Pode acumular os cargos, quaisquer que sejam eles, desde que haja compatibilidade de horários? Não. Lá pelo 37 e 16, os únicos cargos que podem ser acumulados havendo compatibilidade de horários são 2 de professor, 2 de profissionais da área da saúde com profissões regulamentadas e 1 de professor e 1 considerado técnico científico, que é o que está aqui na letra A. Letra C. Não pode acumular os cargos, quaisquer que sejam eles, ainda que haja compatibilidade de horários? Não. Existem hipóteses onde é possível a acumulação. Letra D. Pode acumular os cargos caso haja compatibilidade de horários e um deles seja de membro do Poder Legislativo e o outro de professor, né? Não há previsão nesse sentido. E letra E. Pode acumular os cargos públicos, quaisquer que sejam eles, desde que haja compatibilidade de horários e ambos estejam na estrutura do Poder Executivo. Não há qualquer previsão nesse sentido. Então, realmente, confirmamos o gabarito dessa questão na letra A. E você aí pode anotar o artigo 37, inciso 16 da Constituição Federal, mais uma daquelas questões que a gente não poderia deixar de acertar. E não tenha dúvida, né? Você que já tem aí uma experiência em concurso, você sabe que existem as questões fáceis e aquelas que vão dar trabalho, né? Por enquanto, a gente está levando aqui as questões relativamente tranquilas, fora lá o princípio da legítima confiança. Você que ainda está adentrando esse mundo dos concursos públicos, aos pouquinhos você vai assimilar isso como qualquer um de nós, né? Eu sou oriundo do mundo dos concursos, não cheguei a me apresentar, nem lembro se me apresentei direito, mas eu sou formado em Direito pela FRJ e sou oriundo do mundo dos concursos. E sei muito bem como funciona, né? No início é muita novidade, muita informação, a gente vai assimilando aos poucos, até que acaba que o ambiente nos traz uma certa intimidade e daqui a pouco a gente está conversando só sobre isso. Cuidado, né? Cuidado
porque você acaba ficando viciado nisso e depois para você largar esse vício é um pouco complicado. Estou eu aqui um exemplo, né? Consegui os meus objetivos de concurso público, mas pulei para brilho daqui de professor, já estou com 10 anos nisso aí, e para mim é um vício mesmo. Enfim, com o tempo você vai se acostumando a essa terminologia e você vai percebendo que falta alguma coisa a parar, e se você está nesse momento de reta final, está na hora de fazer, né, esse ajuste fino e a gente vai fazer juntinho aqui. Vamos lá. Alexandre é servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e está lotado no gabinete de determinado desembargador. Quando ele fala que é servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, é aquele indivíduo que não tem cargo efetivo e que foi nomeado para o cargo em comissão naquele percentual aonde se admite, tá? Vamos seguindo. Em matéria de regime jurídico, com amparo no texto constitucional, é correto afirmar que Alexandre... Essa aqui é uma boa questão, vamos para ela. Letra A. Não se aplica a vedação constitucional de acumulação de cargos em empregos públicos? Aplica-se sim, porque se aplica a cargo de uma forma geral e o cargo em comissão é um cargo, artigo 37, inciso 16 da Constituição. Letra B. Não se aplica ao teto constitucional de remuneração de servidores públicos? Aplica-se sim. O teto é o subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente encontra isso no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. E a letra B está errada. Letra C. Aplica-se o benefício do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS. Também está equivocado, porque o titular de cargo em comissão, mesmo que o ocupante exclusivo, ele é do regime estatutário, titular de cargo. E os titulares de cargo não detêm todos os direitos sociais que são conferidos lá no artigo 7º para os trabalhadores da iniciativa privada. Quem tem aqueles benefícios em sua totalidade naquilo que se aplicar é o empregado público. O estatutário, titular de cargo, tem mais ou menos metade. É só você dar uma olhadinha lá no artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal. E lá você vai perceber que metade se aplica, metade não se aplica. E um dos direitos sociais que não se aplicam aos titulares de cargo público é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Beleza? Então, a nossa letra C, ela está errada. 39, parágrafo 3º, combinado com o artigo 7º da Constituição. Letra D. Aplica-se a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Mais uma vez, errado, porque a estabilidade é apenas para cargos efetivos, lá do artigo 41 da Constituição Federal. Então, o gabarito vai ser aqui a letra E. Aplica-se o chamado Regime Geral de Previdência Social. E o artigo que você vai anotar aqui, ó, é o artigo 40, parágrafo 13 da Constituição Federal. Artigo 40, parágrafo 13. Esse 40, parágrafo 13, ele vai enxotar, entre aspas, todos aqueles que não são servidores titulares de cargo efetivo para o regime geral de previdência social. Porque o servidor efetivo, ele é vinculado ao regime próprio de previdência social do artigo 40 da Constituição. Todos os demais, incluindo os ocupantes exclusivos de cargo em comissão, serão vinculados ao regime geral de previdência social. Beleza? Então, o gabarito aqui, confirmado na letra E, fundamento, artigo 40, parágrafo 13 da Constituição Federal. Ok? Vamos em frente. Tá devagar aqui, né? Bom, ainda nesse aspecto de servidores públicos, questão 11. Sobre o tratamento constitucional dado aos servidores públicos, sob o prisma do Instituto da Estabilidade, é correto afirmar que estabilidade, se você quiser a resposta sobre as questões que envolvem estabilidade, é tratada no artigo 41 da Constituição Federal. Então você anota aí o artigo 41 da Constituição Federal, porque com certeza o gabarito vai sair dali. Letra A.
São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo efetivo ou cargo em comissão. Está errado aonde? Está errado nessa parte aqui, ó. Somente cargo efetivo vai adquirir estabilidade depois de preenchido os 3 anos. Letra B. Os servidores estáveis podem perder o cargo mediante regular sindicância administrativa em que lhes sejam assegurados contraditória e ampla defesa, né? O procedimento destinado a determinar a perda do vínculo do servidor estável vai estar relacionado não com uma sindicância, e sim com um processo administrativo disciplinar. Porque é só no processo administrativo disciplinar que se pode aplicar a pena de demissão que vai determinar a ruptura desse vínculo. Então, esse termo sindicância indica o erro da alternativa B. Letra C. Os servidores estáveis podem perder o cargo mediante procedimento de avaliação periódica e desempenho, na forma de lei complementar, assegurada a ampla defesa. Está aqui o nosso gabarito, né? É o artigo 41, parágrafo 1º, a linha C. E tem C que estará lá, né? Isso aqui é uma novidade. Novidade entre aspas, né? Entrou com a emenda constitucional 19 de 98. Inicialmente, sentença judicial transitada em julgado, processo administrativo disciplinar. E, com a emenda 19 de 98, trouxe o princípio da eficiência, agregou a avaliação periódica de desempenho para os servidores estáveis. Além dessa, o artigo 169, parágrafo 4º, também vai admitir que o servidor estável perca o cargo em razão de excesso de gastos com pessoal, uma situação excepcional. Vamos ver aqui as demais alternativas para identificar o erro. Alternativa D. Como condição para a aquisição da estabilidade, a lei prevê a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade, que pode ser substituída por relatórios circunstanciados da chefia imediata. Essa parte final aqui é que matou, né? A parte final matou. Até aqui essa parte que estava ok, é o parágrafo 4º do artigo 41, mas estragou na parte final. E a última, extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de contribuição. Aí não é tempo de contribuição, é tempo de serviço, até a sua adequada reintegração, não até adequado aproveitamento em outro cargo. Isso aqui está no 41, parágrafo 3º da Constituição, mas está errado, porque não é tempo de contribuição, é tempo de serviço. E aqui não é reintegração, decorrência do retorno da disponibilidade, não é reintegração, é aproveitamento. Então, confirmado o gabarito da nossa questão. Letra C, né? Letra C, que eu mexi um pouquinho aqui, mas é a letra C. Então, essa questão aqui, pessoal, ela foi elaborada em cima do artigo 41. Tudo bem? Vamos em frente. Próxima questão. Também envolvendo aí servidores públicos. 12. Maria Antonieta é servidora estadual lotada na Secretaria de Segurança Pública e exerce função de confiança. Função de confiança, que é lá do artigo 37, inciso 5. De acordo com as disposições constitucionais que regem seu vínculo com a administração pública, é correto afirmar que Maria Antonieta. Função de confiança necessariamente... Deixa eu botar esse papel para cá. Função de confiança necessariamente será preenchida por servidor titular de cargo efetivo. É só olhar no artigo 37, inciso 5 da Constituição Federal. Então vamos ver aqui. Necessariamente é servidor ocupante de cargo efetivo. Aparentemente já é o nosso gabarito. Vamos marcar aqui e vamos ver o erro das demais. 37, inciso 5 da CF, tá? B. Pode ser ocupante exclusivamente de cargo de livre nomeação e exoneração? Não, só vai para o cargo, para a função de confiança, quem é titular de cargo efetivo, que a investidura demanda prévia realização de concurso público. Letra C. Será aposentada pelo regime geral de previdência social? É uma questão de sistemática, né? Se, para ser titular de função de confiança, tem que ser servidor efetivo, e servidor efetivo é vinculado ao regime próprio, não há que se falar em regime geral de previdência social. Então, letra C é errado. Letra D. Não pode exercer função de chefia, direção e assessoramento? Muito pelo contrário, né? A função de confiança, assim como os cargos em comissão, estão relacionados com essas atribuições. Função é criado por lei, assim como qualquer cargo.
A extinção segue a mesma linha do cargo, tem que ser por lei, mas se estiver vago, pode ser por decreto do chefe do Executivo, do Presidente da República. Artigo 84, inciso 6, a linha B da Constituição Federal. Mas, enfim, ela está atrelada às atribuições de direção, chefia e assessoramento, conforme 37.5. E letra E, terá prioridade na próxima promoção na carreira por ter exercido função de confiança. Aqui deu uma viajada totalmente fora de contexto. Ok? Então a base para a nossa resposta, artigo 37, inciso 5, na questão 12. Da Constituição Federal, tá? 37, inciso 5 da Constituição Federal. Vamos em frente. Questão 13. Agora passando aí para o estudo de quê? Serviços públicos, né? Vamos lá. Considerando os institutos da concessão, permissão e autorização de serviços públicos, analise os itens a seguir. Item 1. A outorga de licença é um ato discricionário da administração pública que confere ao interessado o consentimento para desempenho de certa atividade. Bom, licença é um ato tradicionalmente vinculado. É daqueles atos de consentimento estatal onde o beneficiado preenche os requisitos estabelecidos em lei e tem um direito à produção do ato, como, por exemplo, uma carteira nacional de habilitação ou aquela licença lá para construir, um proprietário de um imóvel. E ela não está nem relacionada com serviços públicos. Deu uma viajada aqui, né? Falou aqui de concessão, permissão e autorização de serviços públicos. Autorização, né, fica um pouquinho à parte em relação à concessão e permissão, mas com certeza licença não tem a ver com serviço público e não é ato discricionário, é ato vinculado. Então, está fora, apesar, né, da afirmativa aqui ao final estar correta. 2. A autorização é o ato por meio do qual o poder público faculta ao particular o exercício de atividade com o interesse predominante do Estado. Mais uma vez aqui errado, porque a FGV utiliza essa definição aqui para permissão. Aqueles três atos que andam sempre junto nas questões, né? Licença, autorização e permissão, quando a gente fala de ato de consentimento do Estado. E aí tem concessão, permissão e autorização quando fala em serviços públicos, mais ligado à concessão e permissão para fins de serviços públicos. Mas, enfim, consentimento de polícia, licença, permissão e autorização. A autorização ela é um consentimento discricionário e precário, mas vai mais no interesse do beneficiário. E a permissão haveria o interesse predominante do Estado. Estaria correto se fosse permissão. Aqui está errado porque ele colocou autorização. E a concessão de serviço público após a Constituição de 88 passou a ser mero ato administrativo de caráter precário. Pelo contrário, concessão é contrato, então tem uma segurança na sua manutenção a um prazo determinado, então não é precário. Precário é aquilo que pode, né, ser quebrado a qualquer momento sem maiores consequências para o poder público, que não é o caso. Concessão é sempre contrato, mediante prévia licitação, gera uma segurança, então a sua ruptura sem justo motivo por parte da administração vai gerar um direito à indenização, com certeza. Então o nosso gabarito aqui, ó, letra E. Letra E, porque todos os itens estão incorretos. E fica ligado na FGV em relação a isso, tá? Na parte de serviços públicos ela trabalha bastante concessão e permissão. E na parte de atos ela gosta bastante de licença, de permissão e de autorização. Então fica atento a esses temas, que são tanto de serviço público quanto de ato administrativo. A gente tem lá nos atos de polícia administrativa, licença, permissão e autorização, e nas delegações de serviço público, em sentido amplo, as concessões e as permissões, e as autorizações com uma certa crítica dada pela doutrina. Tá? Aos pouquinhos a gente vai complementando aí as informações. Próxima questão, mais uma vez tratando desse aspecto, né? Vamos ver aqui. O município concedeu autorização para João exercer atividade de comércio ambulante com caráter discricionário e precário. Né? Autorização, sempre caráter discricionário e precário, em determinado local público. Beleza.
Um ano depois, o município resolveu alterar a destinação daquele espaço, construindo um complexo esportivo e revogou a autorização dada a João. Aparentemente, tudo correto. No caso em tela, a conduta do município ao revogar o ato administrativo está correta, né? A natureza do ato de autorização como um consentimento do Estado a que o particular venha desenvolver alguma atividade, ela é discricionária, precária, revogável a qualquer tempo, sem direito à indenização, como regra. Se existir um prazo para sua utilização, pode-se discutir uma eventual indenização em função da expectativa que gera no destinatário. Mas, enfim, vamos ver aí qual é o nosso gabarito. Correta, letra A, né? Correta, porque no exercício de sua autotutela, o município pode rever seus atos e o mérito da revogação pode, em regra, ser revisto pelo Poder Judiciário. Não, mérito não é algo que possa ser visto pelo Judiciário na sua atividade fim. Ao que me parece, o erro está aqui. Letra B. Correta, porque o município pode rever seus atos por motivo de legalidade, desde que promova a prévia indenização de João. Nessa hipótese, não é caso de prévia indenização e também não é motivo de legalidade, é motivo de conveniência e oportunidade. Então, a letra B também se apresenta como errada. Letra C. Correta, porque o município pode revogar seus próprios atos por motivo de conveniência e oportunidade, observado o interesse público. Esse aqui é aquilo que você pode anotar no seu macete, né, no seu material de macete de banca ali, bota lá, né, a definição do que vem a ser uma autorização para a FGV, que vai sempre seguir na mesma linha, né? Autorização envolve um ato discricionário e precário, que é revogável a qualquer tempo, através de critérios de conveniência e oportunidade do administrador, preservando sempre o interesse público. Então, o gabarito da questão, letra C. A letra D fala que está errada, não é o caso, a medida que está correta, e a letra E também está falando que está errada. Então, confirmado aí o gabarito letra C de casa na nossa questão número 14, né, que a gente acabou de fazer? Isso aí, questão 14. Vamos em frente. Só o texto da questão já está bem extenso. Vamos ver o que nos traz a banca. Analista de execução de mandados, né, oficial de justiça. O Estado do Rio de Janeiro, observadas as formalidades legais, firmou o ato de permissão de uso de bem público com particular para exploração de uma lanchonete em um hospital estadual. No mês seguinte, o Estado alegou que iria ampliar as instalações físicas do hospital e revogou a permissão de uso. A permissão de uso a gente leva na mesma linha ali das características da permissão, com o consentimento de polícia e autorização também, tá? Passados alguns dias, comprovou-se que o Estado não realizou nem nunca teve a real intenção de realizar obras de expansão. Comprovou-se, então está provado, né? Palavra importantíssima na questão. Em razão disso, o particular pretende invalidar judicialmente o ato administrativo que revogou a permissão, a fim de viabilizar seu retorno às atividades na lanchonete. Nesse contexto, é correto afirmar que a pretensão do particular está baseada. Bom, então houve uma justificativa dada pelo Estado que depois ficou comprovada que não existia. Se há uma justificativa para a produção do ato que foi exteriorizada e depois ficou comprovado que ela não existia, de que a gente está falando? Está falando de um vício na motivação, que nesse tipo de ato se mostra necessário, né? Revogação, anulação, que vai atingir certos interesses. As leis de processo vão indicar como medidas que devem estar submetidas a uma justificativa, como um mecanismo da forma, né? Um aspecto da sua forma. Então, ao que parece aqui, é a aplicação da teoria dos motivos determinantes ao caso. Vamos lá dar uma olhadinha aqui. Teoria da exceção do contrato não cumprido. Bom, não é nem contrato aquilo ali, né? Aquilo ali é ato de concessão de uso de bem público, né? Permissão de uso de bem público. Porque o Estado não poderia rescindir a permissão de uso na vigência do contrato, exceto por ordem judicial e com prévia indenização do particular. Não é o caso. Letra B, no princípio da continuidade dos serviços públicos, porque independentemente da veracidade, primeiro que não é nem serviço público, né? Então, não é o caso também. Letra C,
na natureza jurídica da permissão de uso, que é um ato bilateral e vinculado. Não, o ato ele é discricionário e esse ato é unilateral. O contrato é que é bilateral. Então, devendo ser respeitado o prazo contratual da permissão de uso, que só pode ser extinta com prévia e justa indenização. Não tem nenhuma característica aqui adequada. Letra D. Na natureza jurídica da permissão de uso, que é um ato bilateral e vinculado, também está fora, devendo ser respeitado o prazo contratual da permissão de uso, que só pode ser extinta por motivo de interesse público. Letra E. É o nosso gabarito. Na teoria dos motivos determinantes, porque, apesar da permissão de uso ser ato discricionário e precário, certinho, ato discricionário precário, o Estado está vinculado à veracidade do motivo fático que utilizou para revogar a permissão de uso. Então, perfeita, né? Uma boa aplicação da famosa teoria dos motivos determinantes. Volta e meia, a FGV faz uma montagem no mesmo contexto. Conta uma historinha, diz que a justificativa não se mostrou adequada e vai puxar a teoria dos motivos determinantes, e eu trouxe essa questão. Volta e meia falando questões aí de 2012, 2011, que a gente tem no nosso acervo. Eu vou trabalhar com vocês mais 2013, 14 e 15. Meu comprometimento aqui é esgotar 14 e 15. E aquilo que precisar de uma ajeitada, que pô, uma questão legal, eu vou puxar 2013. Beleza? Então, na 15 ficou letra E. 16. Vamos lá. Maria, diretora de determinada creche municipal, recusou o pedido de matrícula do menor Caio, de 3 anos, com o argumento de que a criança não tinha idade para ser matriculada. Na semana seguinte, a direção da creche foi modificada, assumindo Fernanda. A nova diretora, argumentando que a Constituição da República estabelece que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de educação infantil, em creche pré-escola, as crianças até 5 anos de idade, declarou a invalidade do ato administrativo que indeferiu a matrícula e matriculou o Caio na creche. A administração pública é autorizada a rever seus próprios atos, inclusive declarando a nulidade dos ilegais pelo princípio administrativo da... Um monte de informação para marcar a letra... Revisão de ato. Letra B, né? Princípio da autotutela, autocontrole, que está relacionado com a anulação dos atos ilegais e a revogação dos atos inconvenientes e inoportunos, com os respectivos efeitos e preservando-se os direitos adquiridos, né? Cada uma dessas medidas tem um tratamento específico que a gente vai comentar aí nas questões que irão surgir no nosso curso. Tudo bem? Então, princípio da autotutela, artigo 53 da Lei de Processo Federal, uma lei que não cai em provas municipais, em provas estaduais, mas está sempre sendo utilizada porque é a lei que é levada em consideração na doutrina, nos manuais de direito administrativo. Os comentários vão levar em consideração esse dispositivo da lei e também a súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, princípio da autotutela. Tudo bem? Vamos fazer mais uma aqui, a gente dá uma paradinha para beber uma água. Minha boca aqui já está seca. Vamos lá. 17. Fernando, servidor público estadual, ocupante de cargo efetivo, requereu sua remoção para outro departamento no dia 1º de fevereiro de 2015. A autoridade competente deferiu seu pleito com efeitos a partir de 1º de maio de 2015. Então foi deferido com os efeitos a partir de 1º de maio, quando seria efetivada a remoção. Ocorre que no dia 1º de abril, ou seja, antes dos efeitos previstos, com base em estudos estratégicos complementares, a mesma autoridade revogou tal ato, alegando excesso de pessoal no departamento de destino e carência no órgão de origem. Inconformado, Fernando impetrou mandado de segurança, pretendendo concretizar sua remoção. No caso em tela, ao servidor Fernando. Olha, remoção, no caso aqui, remoção a pedido, é critério da administração, ou seja, se é critério mérito, e mérito, conveniência, oportunidade, importa aspectos, né, de revogação por um motivo superveniente. E nessas circunstâncias não há muito o que se fazer, é mérito administrativo.
Então vamos olhar. Vamos ver o que está perguntando ali no final. No caso em tela, o servidor Fernando assiste razão? Não, não assiste razão, porque é ato discricionário. Então já mata a letra A e letra B. Letra C, não assiste razão, porque a revogação da remoção é um ato administrativo vinculado? Não, revogação é discricionário. A revogação ela vai atingir ato discricionário e ela em si é discricionária. Então, está fora a letra C. Letra D. Não assiste razão. Vamos lá. Por quê? Pelo atributo da discricionariedade, o administrador e o Poder Judiciário podem rever o ato administrativo e anulá-lo, caso seja inoportuno. Um monte de coisa errada aqui, né? Só quem faz isso é a administração pública. Lembrando que a administração pública está no âmbito dos 3 poderes. Então, a administração pública do Poder Judiciário pode rever os seus atos. Imagina que isso fosse feito pela administração pública no âmbito de um Poder Judiciário. Tranquilo? A atividade fim é que não pode entrar no mérito. E se está revendo, né, por situações de mérito, não é que se fala em anulação e sim em revogação. Letra E. Não assiste razão porque pelo atributo da autotutela o administrador pode rever seu próprio ato discricionário e revogá-lo caso seja inoportuno. Perfeito. Você percebe que as coisas se repetem, não é verdade? As coisas se repetem e se a gente trabalhar em cima de questões de prova, se exercitar, chega na hora você lê a questão de novo, caramba, isso de novo, você vai passando, vai acertando e tal, né, e vai deixar para aquelas um pouquinho mais complexas definirem a prova e a gente tem que estar pronto para encará-las também. Gente, dá uma paradinha aqui rapidinho só para beber uma água e a gente volta, né? Nem 5 minutos, porque a gente não tem muito tempo para isso, considerando o objetivo que a gente quer atingir. Eu só ali beber uma água, então voltando. Fica atento, que eu não vou demorar não, hein?